Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje nós vamos conversar sobre plenitude com uma mãe, amiga, esposa, profissional, psicóloga, a Ruana Tondato. Bem-vinda, Ruana. Muito obrigada, fico muito feliz de ter recebido esse convite. Fico muito feliz também de Luiz Eduardo estar tendo essa oportunidade, né, de ter um projeto tão legal, que traz conhecimento, que busca agregar na vida do outro, né? E é algo que faz muito sentido para mim. Então eu fico muito feliz e espero poder agregar hoje. Que bom, fico agradecida por você ter aceitado o convite e estar aqui para conversar sobre plenitude. Quando a gente escuta um pouco sobre essa palavra, a gente pensa que plenitude é quando as coisas estão sempre bem da forma que a gente imaginou. Mas aí quando a gente vai olhar para a nossa realidade, que é sermos mãe, esposa, profissional, mulher, entre tantas outros papéis que a gente ocupa na nossa vida, essa plenitude ela nos assusta um pouco, porque ela nos afasta talvez do nosso ideal, do que a gente imaginou. E como que a gente pode viver essa plenitude da melhor forma? Bem como você falou, né? Quando a gente busca o significado mesmo de plenitude, ele é um estado de estar inteiro e completo, né? Na experiência que está ali no momento, né? Na fase que a gente está vivenciando. Então, quando eu aceito e me entrego a vivenciar esse processo, acaba que eu consigo atingir a plenitude. Por quê? Porque ela não é estar tudo perfeito, muito pelo contrário, né? Ela é você se permitir vivenciar o que chega em você sendo positivo ou negativo, mas que você consiga administrar aquilo, porque não tem como você atingir a plenitude, se sentir inteiro em algo, se você não se permite viver o que chega até você. E vai muito contramão a nossa modernidade hoje, né? O nosso mundo moderno, que é tudo muito rápido, muito imediatista, que muitas vezes a gente liga um piloto automático de não, vamos fazendo o que tem que fazer, eu tenho várias áreas, eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu sou esposa, eu tenho que dar conta de tudo, então a gente só vai fazendo as coisas. Isso nos afasta de atingir esse estado porque muitas vezes a gente não está ali presente. Eu não estou vivendo realmente. E quando a gente consegue atingir esse estado de plenitude, né, que não é sempre, como eu falei, é um estado. Você precisa trabalhar, você precisa exercitar, você precisa estar se desenvolvendo, porque não é a todo momento que você vai estar pleno, né? Porque muitas vezes você não vai estar 100% vivendo aquilo ali. Porque, por exemplo, meu filho está doente, não dormi bem, tem alguma questão física que está me atrapalhando. Então, eu costumo dizer que hoje, para atingir a plenitude, a gente precisa buscar a nossa versão possível. O que a minha possibilidade me entrega hoje? É 40% de atividade que eu consigo entregar hoje. Então, faça esses 40%, esse é o seu melhor. Quando a gente vive o presente, a gente diminui a culpa no passado, porque se eu estava lá vivendo da forma que eu conseguia, da forma que era o melhor que eu tinha para entregar, provavelmente quando eu chegar no meu presente, eu vou estar segura para viver ele. E quando eu me projetar para o futuro, eu também vou estar segura, porque eu sei que quando, independente do que chegar, eu vou entregar sempre o meu melhor. Independente dele ser o meu 100% ou meus 40%. Eu acho que uma coisa que tu falou é muito importante. Quando eu olhar para o que eu vivi, quando eu olhar para o que eu vou viver. Exatamente. Hoje a modernidade, as redes sociais, elas fazem com que a gente olhe muito para o outro, nos compare muito com o outro. E na maternidade isso é muito real, né? Acaba se postando e mostrando apenas as coisas boas. E isso também nos afasta da gente. Acho que viver em plenitude também é tomar posse da nossa vida, de quem nós somos, das nossas forças, da nossa realidade, para que a gente consiga viver realmente o presente da melhor forma e também projetar esse futuro de uma forma mais saudável, né? Porque minimiza nossas preocupações, né? Além de que um passo muito importante para atingir o estado da plenitude é a gente saber diferenciar o que é meu desejo, o que faz sentido para mim, e o que é pressão externa? Porque a gente sofre pressão externa a todo momento. A todo momento a gente está sendo cobrado por algo. Por isso que é muito difícil a gente se sentir realizado, se sentir inteiro em algo. Porque a todo momento a gente está tentando agradar, a gente está tentando diminuir um julgamento, nós queremos ser reconhecido no que a gente faz, porque é uma sensação muito boa. Então é algo que todo mundo procura. Só que quando a gente se divide se cobrando de uma responsabilidade muito grande,
a gente acaba não conseguindo entregar. E a gente sabe que não é possível atingir a perfeição, mas a gente quer, né? Então é uma luta constante. Então quando eu consigo diferenciar, não, isso é importante para mim, eu vou fazer isso por mim, porque é isso que me realiza, é isso que me faz sentir inteira vivendo isso, eu consigo diferenciar o que é pressão externa. Então, assim, é algo que me ajuda muito quando eu vou fazer algo, né? Eu costumo dizer que eu coloco como se fosse aquelas viseirinhas, sabe? Daqueles burrinhos. Eu falo assim, eu me questiono primeiro, eu fecho aqui. Primeiro eu. Como que eu tô me sentindo? O que faz sentido para mim? Para daí eu conseguir tomar uma decisão sabendo que independente se a Bibiana vai gostar, se o outro fulano vai gostar, eu estou confortável. Então, dificilmente isso vai me abalar. Tá? Porque eu estou segura, porque eu tirei do meu piloto automático, parei, analisei a situação e consegui ter um comportamento assertivo com o que eu acredito. Então pode ser que lá na frente, quando eu olho, eu falo assim, nossa, hoje eu faria diferente, porque a gente está vivendo outras experiências, a gente vai evoluindo. Mas conforme eu vou olhando para aquilo com compaixão, não, mas era o que eu tinha para entregar naquele momento, aquilo fazia sentido. Então eu começo a alinhar e fica muito mais fácil e leve de a gente atingir a plenitude. Porque independente da forma que eu tava inteira, era aquilo. E também porque você teve autorrespeito de se colocar numa posição de amor próprio e de prioridade. Que por tantas vezes nesses papéis de mãe, esposa, profissional, a gente sempre fica atrás, a gente sempre fica para depois. Então também ter essa atitude de amor próprio, ela é muito essencial, né? Sim, porque assim, eu costumo dizer que algo que facilita também é a gente entender quais os processos que a gente está passando no momento. Então, hoje eu, Luana, eu trabalho meio período, né? Dou assistência no outro período para os meus filhos. Tento criar um momento com o meu marido também. Mas todos esses momentos são fases da minha vida. Então, assim, eu tento minimizar a ingratidão, porque muitas vezes fica puxada. A gente tenta organizar tudo para conseguir realizar tudo, porque quando a gente consegue é muito gratificante, mas não é sempre que a gente consegue. Então, assim, ter esse posicionamento de o que hoje é minha prioridade, o que eu preciso entregar um pouquinho mais, o que eu posso abrir mão, né? Então, assim, hoje, acredito que como para você, na fase que eu estou vivendo, a maternidade é muito importante, né? Porque eu tô criando outros seres humanos para o mundo que vão refletir, que vão espelhar quem eu sou. Então, é algo que eu costumo dizer assim, que hoje é o meu foco. Mas isso não quer dizer que daqui a alguns anos isso não mude também, né? Não fique um pouco mais leve esse fardo, porque eles vão começar a ter os pensamentos deles, as atitudes deles, vão seguir os valores talvez que a gente inseriu agora, mas que provavelmente vai ficar mais leve, e aí vai me dar abertura para viver outras coisas. Então, quando a gente entende o processo que a gente está passando, acaba que fica muito mais leve, fica muito mais gostoso, porque daí eu realmente consigo aproveitar aquele momento. Então, por exemplo, eu não vou ter mais minha filha com 2 anos de idade. O que eu tenho para fazer com ela com 2 anos é agora. Ou eu me organizo para fazer. Realidade. Essa é a minha realidade. Tem dias que eu não queria ter um bebê de 2 anos, tem dias que eu não queria ter isso. Que eu queria poder ir trabalhar, ficar o dia inteiro lá, porque eu adoro também estar na clínica. Então, gostaria. Mas hoje não encaixa, né? Não é a possibilidade possível na minha vida. Não é isso que se encaixa. Então, quando a gente começa a entender os processos e as escolhas conscientes que a gente faz, fica muito mais leve, tá? Não vou dizer, eu acho que eu não vou nem dizer que é fácil, né? Porque a gente sempre tem ali algumas dificuldades no caminho, mas fica muito mais leve. E a cara. Exatamente, porque você fala assim, é uma escolha minha. Eu decidi viver isso hoje. Então, por que não viver isso hoje? E a maternidade, ela nos faz sentir culpa automaticamente. E muitas mães que podem estar nos ouvindo hoje podem estar sentindo, eu sinto culpa porque eu fico só em casa e às vezes não dou aquela qualidade de tempo para o filho porque a quantidade tá mais forte do que a qualidade. Mas a mãe também que sai para trabalhar pode pensar, putz, eu saio para trabalhar, meu filho fica em casa, isso é dolorido para mim. Então a culpa ela existe sempre. E junto da maternidade, o que tá também na maior parte, né, das famílias são os relacionamentos conjugais com o esposo, que por muitas vezes também existe a culpa, porque acaba distanciando o foco. Quando a gente vê os filhos crescendo e vivendo as suas próprias vidas, a gente resgata o casamento, o relacionamento.
E como que a gente poderia hoje alertar quem está nos ouvindo em respeito à sincronicidade disso tudo, da maternidade com o casamento? Acredito que assim, como no ponto anterior que eu falei, se você identificar a fase que você está vivenciando hoje, provavelmente você vai conseguir ter uma boa comunicação, você vai conseguir se posicionar diante disso. Então, você vai conseguir trazer para o seu parceiro um diálogo onde nós podemos melhorar. Tá, você está sentindo falta de mim no relacionamento, então como que a gente pode dividir? Para que a gente consiga ter esse momento e curtir a mais, né? Então, assim, o diálogo ele é fundamental em qualquer área da nossa vida. Então, a gente sabendo, identificando o processo que eu estou passando, aceitando ele e conseguindo dialogar, acredito que é uma das receitas perfeitas para conseguir melhorar isso. Porque não tem outra forma, não tem como... Às vezes eu não sei pedir ajuda, eu não consigo falar que está pesado e eu não gosto do momento que eu estou vivendo, está sendo um fardo para mim. Então, provavelmente, quando eu for falar, não vou falar de forma assertiva, não vou estar procurando uma solução para aquilo. E sim, às vezes, desabafar, né? Colocar para fora e no outro dia vai voltar a ser a mesma coisa. Então, quando a gente identifica, olha, tá pesado aqui para mim. Olha, eu tô sentindo falta do meu trabalho. Eu quero trabalhar mais. Como que a gente pode organizar como É uma família? tomada de consciência. Exatamente. Então, assim, quando a gente consegue ter essa noção do que ser feito, né, e dialogado, acredito que possa sim refletir no casamento e ajudar na questão com o parceiro. Até mesmo porque muitas vezes ele também vai ter, né, o que falar, ele vai ter a visão dele. E essa parte que é interessante, quando a gente se coloca à disposição, a gente aprende com o outro, a gente aprende a olhar de uma forma diferente. E é o que muitas vezes a gente precisa. Muitas vezes a gente está tão focada, né, como se a gente fosse o centro do universo. E não, né? Enquanto a gente está aqui gravando agora, tem vidas lá fora acontecendo e a gente não vai parar, né? Tem coisas externas que não estão no nosso controle. Então, tudo que eu consigo trazer para cá e resolver internamente, dialogando, me comunicando, me expressando, pedindo ajuda, provavelmente vai facilitar até para diminuir a culpa. Porque aí você vai criar uma rede de apoio e de confiança. Você vai saber que independente de você estar certa ou errada naquele momento, você tem pessoas que vão te apoiar, vão te orientar da forma que seja necessária. Então, isso acredito que vai trazer um resultado legal para todo mundo, para essa rede de apoio, para o relacionamento, para os filhos. Porque, querendo ou não, um bom relacionamento dos pais vai trazer confiança para os filhos também. E acho que também a gente tomar consciência e diminuir um pouco a idealização. Então, começar a enxergar o que realmente a gente está vivendo, quais são as possibilidades que existem dentro da nossa realidade. Porque a gente acaba idealizando muito, imaginando muito, querendo que a nossa vida seja de outra forma. Mas se ela fosse de outra forma, ela não seria a nossa, não teria o brilho que ela tem. Então, acho que faz parte também a gente começar a valorizar o que a gente tem, buscar menos fora o que nos falta e começar a olhar, preservar e valorizar o que temos, o que somos, aonde já chegamos. A gratidão em si ela faz com que a gente olhe para o que eu tenho e consiga ampliar minha visão para conquistar mais, né? Então, essa questão da idealização, eu costumo dizer assim, ela é importante, ela não existe à toa. Só que daí eu preciso trazer para minha realidade. Isso aqui é o que eu quero, mas hoje o que é possível para mim diante disso? Ah, talvez a profissional se encaixe naquela que você idealizou um dia, então bacana, mas talvez aquela outra área da sua vida fique pausada. Costumo dizer que uma vida em movimento sempre vai existir pausas. Então, se eu tô lendo um livro e decido começar um projeto, talvez o livro vai ficar pausado enquanto eu estou nesse projeto, mas isso não quer dizer que eu desisti, que eu abandonei. Está dizendo que eu dei uma pausa, que talvez hoje tenha algo mais importante, mas eu posso voltar, eu posso retomar aquilo. Então, quando a gente tem essa idealização do que eu quero, do que faz sentido para mim, do que é o esperado, né? Eu consigo buscar e, às vezes, até na vivência, identificar, poxa, eu achei que era dessa forma, que isso era importante para mim e agora vivendo não é. Não é o que eu quero para minha vida, não me faz bem. Não me trouxe um resultado bom para minha família. Profissionalmente, quantas e quantas vezes a gente planeja algo, cria ali, a gente acha que vai dar certo, que vai ter o resultado que a gente esperava e não acontece, porque a gente não tem esse controle. A gente não consegue administrar tudo isso. Então, seria muito legal com que a gente conseguisse ter, sim, uma inspiração. Eu acho que falaria até como inspiração, né?
mas humanizar. Aceitar nossas imperfeições para que a gente consiga viver o que a gente tem hoje, buscando sim melhorar, mas aproveitando também o que a gente já tem. Porque senão a gente entra num estado de autocobrança muito grande, de autorresponsabilidade muito grande, daquilo, eu faço porque tem que ser feito, não tenho escolha. Hoje eu tenho que fazer isso, hoje é necessário que eu faça isso. E a gente vai perdendo prazer aos poucos. E conforme a gente vai perdendo o prazer, a gente vai começando a ligar um piloto automático. Não estou feliz, não estou satisfeito, mas eu tenho que fazer. Então, como que eu faço para sobreviver? Vou fazendo as coisas que tenho para fazer. A plenitude é a gente saber equilibrar todas as áreas da vida e enxergar onde a gente pode melhorar e qual que é a nossa realidade. E também, tu comentou há pouco, eu acho que é muito importante. Eu não estou feliz em determinada área da vida. Você sempre tem duas opções, lamentar ou resolver. Então, buscar resolver, porque isso também nos aproxima da plenitude. E a plenitude é nos sentir felizes, confiantes de que, ainda assim, que não esteja tudo certo, a gente consegue equilibrar a vida, né? Equilibrar. E é o que eu trabalho muito em consultório com meus pacientes, realmente o equilíbrio. Porque nem todo dia você vai estar super bem, nem todo dia você vai estar lá embaixo. Então, no dia que você estiver muito bem, você vai aproveitar. No dia que você não estiver legal, você vai aprender com isso. Então, você aprender a ter esse equilíbrio te ajuda também na questão de inteligência emocional. Né? Eu consigo emocionalmente ser inteligente para lidar com as circunstâncias que me acontecem. Isso é lindo, né? É muito... Não, e principalmente quando a gente consegue colocar em prática, né? Quando a gente consegue vivenciar isso. Porque tudo isso que a gente vai conversando é muito legal quando a gente troca uma experiência, mas é muito importante a gente conseguir vivenciar. Porque hoje a gente tem tantas informações, a gente lê tanta coisa, a gente absorve tantas coisas, mas muitas vezes a gente não coloca em prática. Então não adianta só eu saber, eu preciso identificar por onde começar, o que para mim é muito importante, né? Qual que é o ponto de partida para que eu consiga? Eu quero viver em plenitude, o que eu preciso fazer? O que é o essencial? Onde eu tenho talvez precisado exercitar um pouquinho mais? Onde eu preciso me desenvolver talvez um pouquinho mais para conseguir atingir isso? Porque pelo lado positivo todo mundo pode, né? Ninguém nasce pleno. A gente vai se desenvolvendo com as experiências da vida. E é uma conversa bem íntima, né? Bem pessoal. Sim. É aquele momento de autorreflexão que é tão importante porque a vida tá tão rápida, tá tão fluida, tanta cobrança, tantas coisas a fazer, que é importante também parar e ter esse tempo, né? Eu costumo dizer que um dos meus momentos preferidos é quando eu estou tomando banho. Porque ali é um momento onde eu paro, eu consigo fazer uma reflexão do meu dia, onde eu preciso melhorar, onde eu não estou satisfeita, onde eu estou muito feliz, onde eu realmente estou me sentindo que eu estou inteira, que eu estou completa naquilo que eu estou vivenciando. Então é sim importante, cada pessoa vai achar uma forma, né, de se encontrar, mas é importante que a gente se permita vivenciar esse momento íntimo, porque a resposta, ela não pode vir de fora. Ela pode ir moldando conforme o que faz sentido para você, mas ela não pode vir de fora. Outras pessoas não podem ditar o que é bom para você, o que é ruim para você. Até mesmo porque cada um tem uma crença, tem uma vivência, tem uma estrutura familiar que vai modificar tudo. Então a gente pode estar vivendo a mesma experiência, mas de forma totalmente diferente. E isso também me faz lembrar em questão que a gente estava conversando antes, nos bastidores, da rede de apoio. Né? Nós, por exemplo, temos uma realidade totalmente diferente e cabe a nós aceitarmos e também sermos gratos à vida que a gente leva, na circunstância que é. Né? Eu já não tenho rede de apoio, não tenho familiares perto. Já você tem essa oportunidade. Todo mundo. Então, como é importante também a gente encontrar a nossa felicidade, a nossa plenitude, de acordo com a realidade que a gente vive. Exatamente. Né? Eu lembro, assim, a gente conversando, me recordo de uma frase que quando eu era adolescente, eu falava muito. Eu falava assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar. E acredito que é uma coisa que, é uma frase que eu levo realmente para o meu dia a dia. Então, assim, eu tento aproveitar ao máximo. Quando eu tô com as pessoas que eu amo, eu gosto de estar na companhia delas, né? Quando eu estou trabalhando, eu gosto de estar lá. Quando eu estou com meus filhos, eu gosto de estar.
Óbvio que nem sempre, né? Tem dias que a gente, né? Tá cansado. A gente tá cansada, a gente gostaria de estar fazendo outra coisa. Mas já que é aquilo que eu tenho que fazer, né? Que eu estou fazendo, que eu me propus a fazer, por que não aproveitá-lo ao máximo? Viver intensamente o momento que a gente tá aqui agora, no momento presente. Seria isso, né? Você está inteiro vivendo aquilo, aquela fase da sua vida da melhor forma possível, diminuindo o impacto lá no passado e te deixando muito mais confiante para o futuro. E se hoje nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, que também é mãe, profissional, esposa, mulher, ou ainda, né, uma ouvinte que ainda não é mãe, está gestante, ou que já passou dessa fase, os filhos já estão grandes. Uma mensagem de acolhimento, o que você diria? Acredito que eu começaria falando para você confiar em você, seguir o seu coração, se questionar o que é importante, o que faz sentido para você, para que você consiga se acolher nos momentos mais difíceis, porque tem coisas que são tão íntimas, né? Que só nós mesmos conseguimos fazer por nós mesmos. Então, para que você entenda que você é um ser humano, né? Que muitas vezes não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, você vai se reestruturar, você vai encontrar uma forma de lidar com isso, que você também assuma a sua versão possível, né? O que você consegue entregar hoje, que você consiga inteiramente vivenciar essa versão para que você consiga atingir o que você quer, o que você deseja, o que você merece, o que você sonha, porque é isso tudo que a gente merece, né? A gente merece viver a vida que faz sentido para nós, né? Que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro e falar, tô vivendo a vida que eu gostaria de estar vivendo, independente das circunstâncias, porque nem sempre elas vão estar a nosso favor. Mas se a gente conseguir olhar de uma forma diferente, uma forma mais empática, com autocompaixão, provavelmente você vai conseguir encarar tudo que tiver que vir e vai ficar muito mais leve e mais fácil de atingir o estado de plenitude. E lembrar que, apesar das circunstâncias, a vida é nossa, ela tá nas nossas mãos e a gente tem o poder de mudar, escolher. Escolhas assertivas. E quando a gente está no presente, a gente consegue fazer essas escolhas. Muito mais fácil do que quando a gente está ou presa no passado ou ansiosa, pensando lá na frente, preocupada se eu vou dar conta ou não. Então, o ponto principal é você estar focado no futuro ou no presente, no que você tem feito agora, para que você consiga estar confiante das suas decisões. Mais forte, feliz, dono de si. Exatamente. Muito obrigada, Ruana, pelo nosso bate-papo. Com certeza, foi maravilhoso. Feliz, espero que muitas pessoas se identifiquem, porque a gente sabe que é uma realidade para nós mulheres constante, né? A gente a todo momento vivencia, passa por processos que muitas vezes é difícil, por mais que a gente, que nem eu, né, profissionalmente, a gente estuda muito sobre isso, era para ser mais leve, mas nem sempre é. Então, acredito que muitas mulheres passam por isso. É um tema muito interessante, então quando você me convidou para falar sobre esse tema, eu falei, nossa, que legal. Porque muitas vezes eu me sinto também cobrada por isso, muitas vezes, né? Por já ser mãe, por ser psicóloga, então as pessoas, mas e a sua vida é perfeita, né? Eu falo, calma, ela é boa sim, ela é muito boa. Mas eu também tenho as minhas dificuldades, né? Eu também sou um ser imperfeito que precisa, a todo momento, estar me desenvolvendo também. Exatamente. E que bom, né? A gente poder ter você aqui com a gente, nos mostrando a realidade, nos puxando para o momento presente e lembrando que é importante a gente agradecer, né, e viver a nossa vida. Isso é um presente, é um grande presente que a gente recebeu, né, que a gente possa aproveitá-lo. A gente sempre está condicionado lá na frente, né, mas a gente nem sabe como vai ser lá. Então, o momento que a gente tem controle hoje é o agora, né? Por que não aproveitá-lo? Vamos viver. Obrigada a você que nos ouviu ou nos assistiu. Obrigada também aos nossos patrocinadores. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhe os nossos bate-papos toda segunda às 18 horas. Muito obrigada, até mais e desperte você também o seu eu antifrágil.